Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. No dia de hoje venho falar sobre as eleições europeias que se passaram na noite de ontem. Neste primeiro canal venho falar sobre as eleições europeias de um ponto de vista mais nacional. No segundo canal vou trazer uma visão mais abrangente do ponto de vista europeu. Ora, vamos ver primeiramente os resultados, que eu acho que é importante. O Partido Socialista venceu as eleições, sabe Deus como. Perdoem-me, mas nós temos o que merecemos. E, portanto, pessoas, um povo que elege uma cabeça de lista que foi responsável pela gestão danosa do ponto de vista da saúde na altura da pandemia. Pessoas que elegem Ana Catarina Mendes, que é o rosto da imigração descontrolada e da desastrosa transição do CEF para a AIMA. Nós temos o que merecemos e perdoem-me, mas é tão simples como isso. Depois, em segundo lugar, temos a AD, que estava encabeçada por Sebastião Bugalho. Apesar de tudo, não conseguiu um mau resultado, em comparação do ponto de vista das últimas europeias para estas. Pelo que vi, até conseguiu ganhar alguns votos, portanto, não foi um mau resultado para Sebastião Bugalho. Não podemos dizer isso para Sebastião Bugalho e para a lista da AD. Não se pode dizer que foi um mau resultado. Apesar de que, obviamente, que perderam o posto de primeiro lugar das legislativas para estas. Eu não considero é que essas eleições sejam tão comparáveis, porque, convenhamos, a iniciativa liberal nunca teria 9% neste momento a nível nacional. E convenhamos também, agora é importante falar sobre este assunto, estamos a falar de um universo de votantes muito mais pequeno. E, portanto, é importante saber também qual é o perfil do votante nestas eleições. Ora, porquê é que eu digo isto? Nestas eleições nós tivemos 63% de abstenção. Como sabem, nas últimas legislativas, onde o Chega conseguiu 18%, tivemos uma das abstenções mais baixas dos últimos 30 anos. Ainda com a facilidade que se deu aos votantes nestas eleições de poderem votar em qualquer lado, os votantes não votaram, não quiseram votar e continuaram a manter esta abstenção. 63% não é, obviamente, uma abstenção aceitável. E, portanto, para a questão do Chega, que eu também sei que muitos de vós estão aqui por causa disto, a questão do Chega tem duas visões possíveis. E eu não estou aqui a fazer o discurso de vitória quando existe uma diminuição percentual de votos, não é isso que eu estou a fazer, mas há mesmo duas visões para isto. Ora, porque se nós compararmos o Chega às últimas europeias, o Chega nas últimas europeias não estava no boletim de voto e, portanto, o Chega passou de 0 para 9,79% e passou de 0 deputados para 2. Portanto, não se pode dizer que tenha sido uma derrota, porque objetivamente, do ponto de vista europeu, não foi uma derrota. O Chega deixou de não estar no Parlamento para estar com 2 deputados. E, por exemplo, o Bloco de Esquerda das últimas europeias para agora, como eu já vos tinha dito, teve 9,88%, quase 10%, e agora está aqui com 4,26%. Portanto, o Bloco de Esquerda foi-lhe raspado metade da percentagem que tinham desde as últimas europeias para agora. Ora, porquê é que eu acho que é importante distinguir as eleições? Nenhum de nós estava aqui à espera que a JPP nas europeias repetisse, por exemplo, nem sei se se candidataram, repetisse, por exemplo, o resultado que fizeram na Madeira. Porque nós compreendemos que na Madeira a JPP tem um contexto específico e são um partido regional, etc. E, portanto, têm a atenção do povo madeirense. E tanto que ficaram à frente do Chega, ficaram com uma vantagem boa. Nenhum de nós aqui estranhou que a JPP não estivesse no top 4 ou no top 5, porque são eleições diferentes. E eu acho que estas coisas também devem ser encaradas assim. Obviamente que eu acredito que na Península Ibérica, e até como dizia o Miguel ontem durante a nossa live stream, os Pirineus devem tapar a entrada de novos ventos de direita aqui para este lado. Convenhamos que obviamente que não é a percentagem que se esperava. O próprio candidato, o embaixador Tanger Correia, disse que o ideal era 5, 6 e, portanto, elegemos 2. Obviamente que não se pode dizer que foi uma vitória estrondosa, não é nada disso. Mas, tendo em conta que passámos de 0 deputados para 2 e que se passou de 0 para quase 10%, também não se pode dizer que seja uma coisa má, desta visão de comparação das últimas europeias para estas. Agora, se compararmos do ponto de vista das legislativas para agora, do ponto de vista das legislativas para agora, obviamente que o resultado não foi bom, porque o Chega teve 18% e aqui não chegou a 10%. E, portanto, o resultado não é bom nessa ótica e pode ser visto como uma derrota por essa ótica. Mas, mais uma vez digo, são eleições diferentes, são contextos diferentes, é um universo de votantes diferente. Este universo de votantes, que foram 37% basicamente do país, em comparação às legislativas, compreenda-se que é praticamente metade daquelas pessoas que foram votar nas legislativas e os portugueses não são propriamente as pessoas mais interessadas na Europa que por aí anda. E há outras razões. Há o perfil do votante e o perfil do votante interessa mais tanto quanto menos forem os votos. Ou seja, vamos partir do pressuposto que votam 10% de pessoas. Se esses 10% de pessoas, por coincidência, tiverem um perfil de voto à esquerda, não se pode contar que a direita tenha grandes votações nesse aspecto. No entanto, 30% de votantes vai depender também do perfil do votante, que eu acho que isso é importante ter em conta. E há outras questões. Dou-vos um exemplo muito prático. Portugal é um país profundamente europeísta. Convenhamos, as pessoas estão
obcecadas pela Europa e têm a noção da sua dependência dos fundos europeus. Deste top 4, top 5 que aqui está, qual é o único partido, top 4, top 5 o Bloco de Esquerda também contesta a União Europeia, mas deste top 4, qual é o partido que contesta a União Europeia? Qual é o partido que põe em causa e que sugere uma reformulação à União Europeia? Qual é o partido que quer reivindicar para o país a soberania nacional? É o Chega. E, portanto, pode ter a ver com várias coisas. Este resultado, se quiserem olhar para ele do ponto de vista de uma derrota. Pode-se olhar para o embaixador Tânger Correia, é reconhecido que não tem um carisma como deveria ter um cabeça de lista. Eu, por exemplo, da minha parte, não é que não o escolhesse para a lista, mas eu não ia pôr o embaixador Tânger Correia à cabeça de lista. Porque nos outros partidos viu-se uma aposta muito grande no ponto de vista do mediatismo. A AD escolheu o Sebastião Bugalho. Compreenda-se que o Sebastião Bugalho não tem um pingo de experiência e ainda assim não conseguiu um mau resultado. A Marta Temido é conhecida e, apesar da sua má fama, dá a sensação que Portugal dá mesmo valor àquela questão do falem bem ou falem mal, é importante é que falem. A Marta Temido é mediática, mas é o rosto da gestão danosa da pandemia. Ana Catarina Mendes, que é uma das caras desta lista do Partido Socialista, é a cara da imigração descontrolada em Portugal, que é um problema que preocupa objetivamente os portugueses. E, portanto, meus caros, se estas pessoas foram eleitas do vosso ponto de vista, compreendam, e agora vou-vos mostrar os resultados de 2019 para se fazer uma comparação, compreendam que também temos o que merecemos. Porque, quer dizer, escolher o Partido Socialista com aquela lista específica, nas circunstâncias em que nós há uns meses estivemos em eleições por causa de indícios de corrupção deste Partido Socialista. Muitas destas caras estiveram no governo anterior e os portugueses optaram por escolher o Partido Socialista na mesma. Portanto, perdoem-me, também temos o que merecemos. Mas olhando aqui para estes últimos dados, o Partido Socialista, por exemplo, se quiserem olhar para as coisas dessa maneira, o Partido Socialista estava com 9 mandatos e, portanto, nestas últimas conseguiu eleger 8 mandatos. E, portanto, até se pode dizer que houve uma diminuição do mandato. O PSD ganhou imensos votos percentualmente falando, porque nas últimas eleições o PSD teve quase 22%, nestas eleições teve 31%, e, portanto, do ponto de vista das europeias, foi um crescimento bom. O Bloco de Esquerda teve quase 10% e aqui não chegou a 5%. O PCP, por exemplo, teve quase 7% nas últimas europeias. Nestas eleições, portanto, nas eleições do dia de ontem, o PCP já só teve 4,12% e, portanto, eu acho que é preciso comparar as eleições do ponto de vista daquilo que é comparável e, portanto, comparar as eleições europeias dentro de si mesmas. Obviamente, meus caros, que eu não estou aqui a fazer este discurso de que foi uma vitória estrondosa, não é esse tipo de discurso que vão ouvir aqui. Eu não vou transformar um resultado que eu não acredito que tenha sido bom numa vitória. Não é nada disso, até porque não é esse o meu papel. Eu estou aqui a dar uma opinião. Acho que é importante refletir sobre se correu alguma coisa mal, se foi a campanha que não foi tão bem conseguida, se foi algum ato do ponto de vista político que possa não ter agradado aos eleitores, ou se foi o perfil do votante e a falta de mobilização das pessoas para as europeias, que não é uma novidade. As pessoas não vão às europeias. Nas últimas europeias a abstenção ainda foi maior. Acho que houve uma abstenção mais baixa, 5% nestas europeias atualmente. E, portanto, não se pode dizer que sejam as mesmas eleições, não se pode dizer que tenha sido uma derrota estrondosa porque passou-se de 0 para 2 e passou-se de 0% para quase 10%. A Iniciativa Liberal não conseguiu o terceiro lugar, mesmo pondo como candidato o candidato mais mediático que alguma vez a Iniciativa Liberal produziu, e ainda assim tiveram que ficar em quarto. E, portanto, meus caros, não se pode, é como eu vos digo, no meu entender da coisa, para sintetizar e terminar, não posso dizer que tenha sido uma derrota, acho que não consigo dizer isso, porque são eleições diferentes, é um universo de votantes diferente. Conseguiu-se, neste momento o Chega está em todos os parlamentos possíveis, 5 anos depois do seu nascimento, e, portanto, eu não acho que tenha sido uma derrota, não acho mesmo. Acho que houve uma diminuição que é preciso ter reflexão, mas também acho que é preciso olhar aqui para o lado, em Espanha, porque quando nós festejávamos os 18%, o Vox estava em queda nas sondagens e numa queda até drástica. Nestas europeias já recuperou. E, portanto, eu acredito que as coisas, apesar de poderem demorar a chegar aqui, ao contrário do que se passou na Europa, por exemplo, em França, em que Macron foi completamente aniquilado e foi obrigado a marcar eleições legislativas, e, aliás, eu acredito que Marine Le Pen não só vai ganhar o Rassemblement Nacional, não é Marine Le Pen, mas o Rassemblement Nacional não só vai ganhar as legislativas, como a Le Pen é favorita para ganhar as presidenciais, e, portanto, vai haver uma viragem à direita completa em França. E eu acredito que isso também irá chegar a Portugal. Acredito que vai demorar mais tempo, como aliás quase
quase tudo demora mais tempo a chegar a Portugal. E se querem a minha opinião, do ponto de vista daquilo que é o universo dos votantes, eu acho que vai ser preciso mais tempo para haver uma mudança profunda, porque existem pessoas que continuam a votar em determinados partidos independentemente do que se passa. O português tem uma lealdade estúpida a determinados partidos do centrão e, portanto, eu acredito que vai precisar de passar mais tempo e que só as gerações mais novas, e nem falo da minha, falo das próximas, é que vão poder fazer uma mudança séria quando essas gerações se sobrepuserem a determinadas gerações que votam no PS independentemente de, e porque votam em determinados candidatos porque os conhecem, não porque lhes reconhecem capacidade ou competência. A Marta Temido até pode ser muito conhecida, mas não é propriamente o rosto da competência em Portugal. Mas bom, meus caros, da minha parte é isto. Fica na vossa análise. Eu muito honestamente não acho que... Não se pode dizer que foi uma derrota do ponto de vista das eleições. Pode-se dizer que foi foram expectativas que foram desiludidas, obviamente, porque o Chega, depois das eleições legislativas, esperava-se muito mais. Isso sem dúvida. Não está aqui sem causa. Não estou aqui a fazer esse discurso. Mas acho que é importante referir que o Chega está em todos os parlamentos, passou de 0 para 2 deputados, as coisas poderiam ter corrido muitíssimo melhor, mas há que refletir. E, portanto, se isto foram eleições e se isto foi um sinal, o André Ventura agora terá de se juntar com o partido e ver o que é que pode fazer, o que é que falhou, se falhou alguma coisa, se tem a ver com o perfil do votante, se tem a ver com o facto de termos mobilizado muito mais pessoas do que nos últimos 30 anos nas legislativas e só termos 30% de votantes aqui, e, portanto, ou se foi basicamente Portugal a ser Portugal e a voltar a dar a oportunidade ao centrão. Meus caros, eu acredito que os ventos da mudança vão chegar a Portugal, mas acredito que ainda pode demorar algum tempo. E esperemos que na Europa não demore tanto e que Portugal até vá de arrasto nessas mudanças. Da minha parte é isto, meus caros. Passem no segundo canal que eu vou fazer uma análise mais abrangente do ponto de vista europeu associado ao resto dos resultados nos países. A direita venceu as eleições de ontem, sem dúvida nenhuma. Na Áustria, na França, a AfD teve um grande crescimento. Tem muitos partidos que cresceram imenso e os jornaleiros acabam por continuar a dar a ideia de que nada se passou e que está tudo mais ou menos na mesma. Um dos rostos principais do globalismo na Europa foi amassado em França e eu acho que é importante falar sobre isso. Da minha parte é isto, meus caros. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, entretanto se ainda não deixaram, têm as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.